Olá, essências. Eu estou sentindo da gente falar sobre o que aconteceu ontem, tanto do lado das pessoas que são apreciadoras do governo Bolsonaro, da pessoa do Bolsonaro, né? Além do governo dele, e para as pessoas que são anti-Bolsonaro, porque a gente não pode dizer que foi o Lula que ganhou a eleição, que foi um campo contra um outro campo que ganhou a eleição. Então, eu queria falar para os dois lados. Então, do lado que perdeu a eleição, vamos olhar que eu, como psicóloga, já atendi pessoas que sentiram medo da direita e pessoas que sentiram medo da esquerda. Então, eu já vi muito em terapia esse movimento. Então, o que tem por trás de uma posição política é um sentimento. Então, como é importante a gente se disponibilizar a ter uma compaixão pelas pessoas que ficaram tristes ou com medo de terem perdido a eleição. Por outro lado, da minha parte, essa foi a eleição que menos me empolgou, assim. Não era nenhum dos dois eu queria que me representasse. Mas ok, fiz a minha escolha, mais dentro da minha verdade, tá? Que seja a minha verdade, que cada um tem a sua. Mas o que me surpreendeu foi que essa vitória, ela trouxe uma libertação, como se fosse um novo tempo. Um novo tempo, assim como depois da caça às bruxas se formou o renascimento, né? É um outro tempo, um outro momento que se abre na história da humanidade aqui, da humanidade brasileira. Então, a sensação que me veio quando eu era criança, eu ouvia, eu ouvia as sensações, os sentimentos das dores, porque eu era uma criança assim, uma criança que não conseguia dormir. Eu tenho uma memória sensorial, que não conseguia dormir sentindo as dores das pessoas. E o que eu senti ontem foi arrebentando as amarras, arrebentando as correntes, uma libertação. Foi o que eu senti ontem. E me veio assim muita compaixão, uma vitória. Para mim ontem não foi uma vitória política, foi uma vitória de todas as pessoas que já sofreram pela ditadura militar, pela Inquisição e por todas as formas de opressão da humanidade. Então, para mim, me surpreendi com as minhas sensações que vieram. Foi assim, uau, liberta, liberta. Então, não é assim a questão se quem governa vai ser melhor, mas a sensação para mim foi essa, de solta as amarras, liberta. A quinta dimensão tá aí, a quinta dimensão é a liberdade. Me veio isso. Então, mas trazendo muito respeito pelas dores de um lado e pelas dores do outro, porque são dores, são dores. Eu preciso do pai Bolsonaro para me proteger, eu preciso do Lula para me proteger do pai Bolsonaro. É tudo medo inconsciente. Então vamos juntar, né, amorosamente a equipe do Brasil. Eu sei que é muito desafiante, mas não é uma questão de crença ou de ponto de vista. Esse é melhor, esse é pior. Isso aí não faz diferença, sai um, entra outro. E na verdade, às vezes nem tem tanta mudança efetiva. Mas é o que? É desespero buscando proteção de um lado e de outro. Então vamos ter compreensão por uma parte e pela outra parte. Então é isso que eu tenho a falar sobre política. Eu, no meu livro Passagem para a Essência, eu falei que eu não acredito na transformação pela política. Tá lá
na capa do livro, na contracapa do livro. Porque a mudança não é pela economia, não é pelo social, não é... A mudança é a gente entrar no ser essencial que a gente é. E é isso que a gente vai fazer. E é isso que a gente está aqui para fazer. Então é nisso que eu acredito. E assim, por mais que seja desafiante, que a gente tenha medo dos que estão no partido contrário, do que a gente se identifica, vamos acolher. Vamos acolher todas as partes. Porque a gente perde muito, muito, muito quando fica na birra ou na raiva. A gente perde demais. Então, eu intenciono ter boa vontade para respeitar todas as diferenças. Porque um opressor também existe dentro de todos nós. Então, eu intenciono perceber quando essa opressora aparece e identificar qual é o medo que fez essa opressora aparecer e curar mais e mais e mais. Então é uma coisa de, além da gente construir um país melhor, é a gente construir uma vida de liberdade, de quinta dimensão, onde a ressonância harmônica impera. Somos todos um verdadeiramente. É isso.